Olá, irmãos, bom dia, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar dando continuidade ao estudo da Carta aos Coríntios. Hoje estaremos estudando a partir do versículo 14 do capítulo 10. Lembrando aos irmãos que Paulo ainda continua falando a respeito, continua respondendo a pergunta daqueles irmãos a respeito de se eles podiam ou não comer carne. A igreja estava dividida também nessa questão. A igreja era uma igreja dividida entre aqueles que elas deveriam responder, né, se submeter à autoridade. Umas diziam que deveriam se submeter à autoridade de Paulo, outras diziam que não, que tinha que ser a de Pedro, outras diziam que eles tinham que se submeter à autoridade de Apolo. Então, a gente vê ali que era uma igreja dividida, e esse ponto aqui também era uma questão, porque alguns irmãos achavam que eram livres e que podiam comer qualquer carne, porque a carne em si nada era um alimento que você vai comer e ele vai sair, e outros irmãos achavam que não, que pelo fato de poderem pensar que a carne pudesse ter sido oferecida a ídolos, ela era uma carne contaminada que poderia prejudicá-los espiritualmente. Paulo, então, vem respondendo a essas questões, e ele, apesar de dizer que sim, a carne nada que poderia ser comida por todos os irmãos, nós vamos ver que Paulo, na verdade, vai repreender bastante aqueles tidos como fortes que achavam que podiam comer a carne, colocando para eles que sim, eles podiam comer a carne, mas se comer a carne ofendia, se comer a carne escandalizava algum irmão, que ele não deveria comer. Então, hoje, Paulo vai estar encerrando esse assunto, mas nós podemos recapitular a aula passada, quando ele veio ali fazendo várias comparações com o povo de Israel. Eu, particularmente, fiquei bem impactada com as comparações. E Paulo fala, olha, todos, foram batizados no mesmo batismo, no batismo ali de Moisés, todos foram protegidos pela mesma nuvem, todos comeram do mesmo maná, do mesmo pão, mas Deus não se agradou de todos. Deus se agradou apenas de Josué e Caleb, que foi quem realmente entrou na terra prometida. E aí Paulo vem falando ali sobre o porquê que aquelas pessoas acabaram morrendo ali pelo deserto. Então ele veio nos dando vários exemplos. E aí, quando a gente vê, hoje, Paulo vai começar, essa parte do versículo 13, Paulo começa falando, do versículo 14, ele vai dizer, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Então, Paulo, ele entra ali fazendo, na verdade, ele não está fazendo um link porque era tudo uma coisa só, não havia essa divisão, era uma carta. Mas a gente vê que o texto que nós estaremos estudando hoje, ele está ali complementando diretamente o texto estudado na aula passada. Então, se você não assistiu a aula passada, eu convido você a dar uma pausa aqui nesse vídeo, ir lá na aula anterior, assistir, para que você possa entender o rumo que Paulo está dando aqui na carta. Vamos ler então o texto que vai do versículo 14 até o versículo 33 do capítulo 10 de 1 Coríntios. O cristão deve fugir da idolatria. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor. Somos acaso mais fortes do que ele? Os limites da liberdade cristã.
Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntar-vos por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar-te por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua própria mente, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graça, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E aí no versículo 1 do capítulo 11, Paulo vai dizer, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aqui a gente vai ver o apóstolo Paulo, então aqui nos versículos 14 a 22, ele vai estar falando a respeito da participação dos coríntios nos cultos idólatras. Além da questão de comer carne, de comer a carne, que alguns coríntios julgavam não ter nenhum problema comer, alguns irmãos que se achavam livres, eles se achavam tão livres a ponto de poder participar do culto onde estava sendo sacrificada aquela carne. E aí nós precisamos entender alguns fatores, irmãos. Aqueles cultos, os irmãos sabem, já falamos diversas vezes, que tinham ali as prostitutas sacerdotais. Eram mulheres e homens, né? Eram prostitutos no modo geral, mulheres e homens que se prostituíam. Em que momento que eles se prostituíam ali em forma de oferta, em forma de oferenda, em forma de cultuar aqueles deuses? No momento em que se faziam as celebrações. Então, Paulo está advertindo aqui que os irmãos de Coríntios, da igreja de Coríntios, não deveriam participar daqueles cultos. Eles não deveriam participar das celebrações, onde rodava ali todo tipo de prostituição, todo tipo de orgia sexual, onde aconteciam os sacrifícios ali, a carne, o animal era oferecido em sacrifício. E aí Paulo vai dizer, o animal em si, ele nada é. Não faz realmente, não tem problema comer a carne do animal, porque a carne é uma coisa que está entrando, mas ela realmente vai sair. Ela é para, ali realmente para se alimentar, para fortalecimento do corpo. E o fato dela ter sido oferecida ao santo não faz diferença nenhuma. Por quê? O que é o santo? O que é o objeto, né? Já estamos falando, é um objeto. Nós servimos a um Deus vivo, e os deuses que eram homenageados naqueles cultos, deuses que eram exaltados, eram deuses feitos pela própria mão dos homens, que não tinham nenhum poder, não tinham nenhuma autoridade, de forma que ao se alimentar, ele não estaria realmente fazendo diferença nenhuma para aquele irmão. Mas Paulo vai estar enfatizando aqui a questão de participar do culto. Porque ele diz, olha, uma coisa é você comer o alimento, sabendo ou não sabendo que ele foi oferecido ao ídolo. Outra coisa é você participar do culto onde está sendo oferecido aquele alimento ao ídolo. E aí Paulo vai fazer a comparação do nosso culto cerimonial, da nossa ceia, o nosso memorial, quando nós ali comemos o pão e bebemos um minúsculo cálice de vinho em memória ao filho do carpinteiro, né? Em memória a Jesus Cristo. Jesus disse, fazer isso em memória de mim. Então Paulo está dizendo o seguinte,
O que nós pregamos quando nós participamos ali do cálice, da ceia do Senhor, do cálice, não é, e do pão? Nós dizemos que o que Jesus Cristo fala, não é? É que ao comer e beber, nós estamos comendo o pão, não é, a carne, e bebendo o sangue de Cristo Jesus. O que é o pão? O pão é pão, ele continua sendo pão. Quando você come, ele é pão. O nosso cálice não é nem um cálice de vinho, é um suco de uva que nós bebemos, ele continua sendo suco de uva. Quando nós bebemos, ele continua sendo suco de uva e ele vai sair da gente como suco de uva e como pão. Não existe transubstanciação, não existe consubstanciação. A ceia é um ato memorial, mas aquele ato é um ato de quê? De koinonia, de comunhão, em que nós nos tornamos parte do corpo de Cristo. Nós estamos comendo parte do corpo de Cristo, reconhecendo que somos parte do corpo de Cristo. Estamos tendo koinonia com os nossos irmãos. E aí Paulo leva esse exemplo nosso para o exemplo do culto aos ídolos. Porque o que acontece? O ídolo existe? Não, o ídolo não existe. Mas por trás do culto aos ídolos existe o quê, irmãos? Toda uma adoração satânica. Quem são os ídolos? Os demônios. Então Paulo está fazendo, você não pode querer ser um participante do corpo de Cristo e ser um participante do culto aos ídolos. Porque o culto aos ídolos é um culto aos demônios. E Paulo começa então esse texto dizendo, irmãos, fugir da idolatria. Fugir da idolatria. E ele fala, olha, julgai vós mesmos o que eu estou dizendo. E aí ele vai fazer aqui no versículo 16, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, não é um momento em que somos um, irmãos. E ele diz, embora muitos somos unicamente um pão, um só corpo, porque participamos do único pão, que é Jesus Cristo. E ele fala, considerai o Israel segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam de sacrifícios são participantes do altar? Não é? Quem é que podia comer do sacrifício ali, mesmo durante o culto, não é? Lá do Velho Testamento, o culto prestado lá no templo em Jerusalém. Paulo está falando, quem é que pode participar do alimento? Não é aquele que fez o sacrifício? Então, do momento que você está ali e que você foi convidado a participar daquele culto e você come daquele alimento ali no templo durante o culto, o sacrifício, é bem diferente. É isso que Paulo está enfatizando aqui nos versículos de 14 até o versículo 22. E aí Paulo ainda encerra aqui no versículo 22 perguntando, provocaremos o zelo no Senhor? Somos por acaso mais fortes do que ele? E no versículo 20, ele vai falar, né? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados do demônio. Porque do momento, da mesma forma que ao participar aqui, você se associa a Cristo, quando você participa ali daquele momento memorial da ceia, também seria participante quando você vai a algum culto idólatra. É isso que Paulo está colocando aqui pra gente. Então, se a gente for tirar o exemplo, a gente pode falar, se bem que aqui no nosso país, culturalmente, às vezes as coisas se misturam muito. Então, nós vemos, por exemplo, irmãos, antigamente tinha muito a festa de São João. Ali, por exemplo, em Nova Iguaçu, o santo padroeiro é Santo Antônio. Então, a igreja matriz de Santo Antônio, no centro ali de Nova Iguaçu, ela faz uma festa comemorativa a Santo Antônio. E aí a gente tem que pensar assim, uma coisa é você ir numa festa da roça, uma coisa é você ir na festa caipira e comer daqueles alimentos e participar ali daquelas festividades. Outra coisa é você ir numa festa de São João, porque a festa está sendo em homenagem ao santo.
Uma coisa é você ir na festa do Santo Antônio, porque ali está sendo. Uma coisa é você ir e seu colega lá chegou na época de São Cosme e Damião e te deu um saquinho de doce. Outra coisa é você estar lá no centro, onde estão sendo oferecidos aqueles doces, participando daquele momento ali em que o seu amigo está levando aquela oferenda aos santos e depois ele vai sair para distribuir. Então, tem aí as diferenças, e aí eu vou dizer como Paulo, né, aqui no versículo 15, falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que eu digo. O apóstolo também vai dizer mais à frente, né? Examine-se cada um a si mesmo. Nós precisamos nos examinar e ver aquilo que realmente está me atingindo, aquilo que está me fazendo mal, aquilo que realmente está afrontando a minha espiritualidade, o meu relacionamento com Deus. Mas vamos adiante. Agora, Paulo começa uma sessão bem prática, não é? Os limites da liberdade cristã. E aí ele vai dizer, olha, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Isso aí também está bem ligado à minha resposta, né, à minha posição com relação aqui aos versículos de 14 a 22. E ele vai dizer, ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outro. E isso é uma coisa que, atualmente, dentro das nossas igrejas, tem sido muito difícil de trabalharmos e muito difícil de ver. Porque nós estamos muito centrados nos nossos próprios interesses. Nós queremos que, não é tipo, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Queremos aquilo que nos agrada, queremos aquilo que nos satisfaz, queremos aquilo que realmente achamos que é benéfico para a nossa vida, independente se aquilo que é bom para mim prejudica o meu irmão. E aí eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa, por exemplo, quando ela comete um ato de violência sexual, para ela aquilo ali é conveniente e está fazendo bem a ela, mas está prejudicando imensamente a pessoa que está sendo agredida. Então, daí nós podemos perceber que nem tudo aquilo que me agrada é permitido. Nem tudo aquilo que me agrada eu posso fazer, irmãos. E nós estamos vivendo numa sociedade muito sem limite, onde as pessoas realmente não têm limite naquilo que dá prazer a ela, naquilo que satisfaz a ela em detrimento do outro. E Paulo, aqui nesse texto aqui, você vê que Paulo está levando 3 capítulos dessa carta para responder essa questão. Hoje nós não temos muito essa questão da carne. Não existe nem mais esse tipo de sacrifício, basicamente. Mas, irmãos, esse texto aqui, ele fala muito a respeito do direito e dever, né? Então, precisamos trabalhar bastante isso em nossos corações e em nossas igrejas. E Paulo vai dizer, olha, comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar-te por motivo de consciência. Imagine, irmão, se o açougueiro, ele ia ter noção de qual carne estava vindo do templo, qual carne tinha sido do boi tal, do boi... Ele não tinha. Então, Paulo está falando, olha, você come tudo que é oferecido no açougue, né, no mercado, você chega lá, você compra, sem ficar indagando, sem ficar perguntando, da onde veio essa carne? Né? Foi oferecida, não foi oferecida? Paulo diz, vai lá, compra, prepara, come, se alimenta, né, e se nutre. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Foi Deus quem criou todas as coisas, Deus que criou todos os animais. Se alguém dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar-te por motivo de consciência. Paulo está falando aqui, ele já havia anteriormente falado que nós vivemos no mundo e tínhamos que ter comunhão, tínhamos que ser participativo com as pessoas. E Paulo está falando, não é só com os crentes, porque se fosse só com os crentes, vocês já teriam que ter sido tirados da terra. Então, nós precisamos ter comunhão com as pessoas que ainda não têm Cristo como Salvador, com os que nós chamamos que são incrédulos, né? Comumente falando. Mas Paulo está dizendo aqui, olha, se alguém te convidar
para você ir numa festa, para você ir jantar, para você ir almoçar, participar de uma refeição com ele, vai. E não tem que ficar perguntando se aquilo ali foi oferecido, não foi oferecido, o que é aquilo ali. Né? Hoje nós poderíamos citar isso aqui como um exemplo do doce. Né? Chegou lá, a pessoa te deu um doce. Aí você vai, isso aqui foi oferecido para São Cosme e São Damião. Se você quer comer o doce, come, sem ficar perguntando. É isso que Paulo está aqui colocando. Aí ele vai dizer, olha o versículo 28, porém se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Então aqui Paulo está dizendo, olha, vamos supor que você esteja ali numa sessão de trabalho, tem 10 pessoas, de repente começou a rodar ali, né, um pacote de bala de jujuba. Né? Então a pessoa pegou, chegou lá, te ofereceu, você quer? Aí você pegou a jujuba, você comeu, mas aquela jujuba ali fazia parte de um saquinho de São Cosme e Damião. Você comeu, vai te fazer mal? Não. Se você for diabético, se você tiver problema, tiver de dieta, pode ser que te faça mal. Mas não por ter sido oferecido, né? Não por fazer parte ali do saquinho de doce de São Cosme e Damião. Agora, outra coisa é a pessoa chegar para você com o pacote de jujuba e falar assim, quer? Faz parte aqui do meu saquinho, né? Eu recebi lá no centro, eu recebi do fulano de tal, né? Que fez uma promessa ali para o santo. Você quer? Aí Paulo diz, não come. Mas faz diferença? Não é a mesma jujuba? É. Vai fazer diferença para você? Não, mas vai fazer diferença para a pessoa. Porque se a pessoa já está te falando que foi oferecido, é porque ela está ali ou te testando, ou te respeitando e colocando para você, olha, é como se ela dissesse, eu sei que você é crente, acho que você não come, então foi oferecido, você quer? Aí Paulo está dizendo, não coma. E ele continua, consciência digo, não a tua própria mente, mas a do outro, pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graça, por que hei de ser vituperado por causa daquilo, porque dou graças? Então, Paulo vai dizer no versículo 31, quer comais ou bebais, façais outras coisas, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, irmãos, na nossa vida deve ser feito para a glória de Deus e nós devemos estar ali conscientes de que Deus está presente, de que devemos, então, adorá-lo em todos os nossos atos. E se tem alguma coisa que pode afrontar, que pode escandalizar o meu irmão, então é melhor que eu não faça. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Ai, que versículo, não é? Como nós precisamos aplicar esse versículo aqui na nossa vida. Porque, invariavelmente, irmãos, nós não pensamos como no versículo 31. Nós não fazemos tudo na nossa vida para a glória de Deus. E por não fazermos tudo em nossa vida para a glória de Deus, nós acabamos servindo de pedra de tropeço. Não é? Quando uma pessoa me afronta lá na internet e eu vou lá e eu respondo, eu estou sendo uma pedra de tropeço. Não é? E entre tantos outros exemplos que os irmãos podem trazer aí para vocês. E ele vai encerrar então no 33 dizendo, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. E aí ele diz, portanto, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Não é? Que o Senhor Deus possa estar nos abençoando e revelando a sua palavra cada dia mais aos nossos corações. Amém.